Está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo ao nosso programa Chave do Enem. Esse aqui é um espaço para nós conversarmos, discutirmos sobre temas, sobre estratégias, sobre dicas para você se dar super bem na prova. E eu não estou sozinha por aqui não, nós temos a nossa assistente de palco, Pabline, maravilhosa. Pabline, quem serão os convidados do programa de hoje? Conta pra mim. Assim como em todos os outros programas que teremos aqui, hoje teremos professores incríveis. Começando com ele, Márcio Freiberg, biólogo, historiador, pedagogo, doutor em educação, ensino de ciências, mestre em educação em ciências e matemática e leciona na rede há 25 anos. Professor Márcio, pode vir para aqui. Que emoji é aquele ali, gente? Isso aqui não era um programa sério? Tô sendo paga para um programa sério. Tudo bom, professor? Prazer, tá, senhor? Seja muito bem-vindo. Tá tudo sussa lá. Tudo sussa? Beleza, fica à vontade aqui no nosso programa. E quem é o próximo, Pabline? Voltando à programação normal, por favor. Temos ele, Nelson Júnior, ou Juninho, pra quem é mais chegado. Professor biólogo, Juninho. mestre em biociências, fisiopatologia na Universidade Estadual de Maringá. Fica à vontade. Adventista há 15 anos. Temos também o Fernando Calçavara, físico, especialista em metodologia do ensino do IAP. Tudo bom, prof? Ele leciona na rede há 7 anos. E não podia faltar ele, o mais brabo de todos, Evandro Lombardi, licenciado em Ciências, Químico e mestre em Educação. Ele leciona na rede há 29 anos. Sejam todos bem-vindos ao Chave do Enem. Tudo bom, professor? Fiquei esperando aqui o senhor, mas o senhor chegou de uma maneira diferente. Tô vendo que vai dar bom esse programa. Vocês estão bem, gente? São confortáveis? Todos bem. Bastante. Estamos chiques, né? Olha, O Evandro não tá muito magrelo, eu desconfio que é doença. Beleza. já começou bem, já começou bem. Dá pra ver que vem muita coisa boa por Mexe nas aí. gorduras dos outros, com licença. Tá gordinho. A distribuição já foi pensada aqui, né? Márcio pra lá, Nelson pra Tá cá. bem dividido, um programa de peso. Imagina, senão... Eu quero deixar claro que o bullying... Peso maior nos cantos, né? Sempre. Os dois Sim, têm sinto muito. Os dois têm aparência Não. de doente, fica no meio daí. Entendi. É muito bem lembrado. 23 anos. É que a gente tem que... Viu que a gente está no meio de mentes brilhantes, né? Exato. Precisou até diminuir um pouquinho a Eu vou iluminação. fazer de conta que não entendi. Vou fingir serenidade aqui. Ó, Pablinho, Faz entendeu? egípcia, faz egípcia, Pablinho porque só entendeu. tem doido Mandou nesse troço. uma risada ali, entendeu? Ciências da natureza. Aliás, a Tablito não acertou uma até agora, já viu? Foca na Tablito, foca na Tablito. Ó, Foca. não acertou Deixa a minha uma. assistente, Tá bom. gente. Pablinho, Pablinho. isso que eu disse, foi o que eu disse. Tá, Tem que foca ali esperar a pra parte ver. de O imagens indivíduo aqui. tá ali, ó, só com o microfone. É só tem que fazer botar o dedo na tecla. Ó, Coloca ali, isso. cadê? Ah, agora sim! Salva de palmas. Obrigada, Pabline. Maravilhosa, gente. É que isso aqui vai ser um pouco difícil, viu, Lar? Porque nós todos trabalhamos juntos e isso aqui tá parecendo mais sala dos professores, né? Tô Porque a percebendo. sala dos professores é bem diferente da aula. Juntos entendeu? não, tu trabalha na tua sala ou na minha. Esse negócio tá estranho, né? Ficou estranho, né? Os alunos vão ter a oportunidade de ver professores que eles ainda não tinham conseguido enxergar. Os professores fora da sala de aula. Aqueles alunos sérios, né? Os professores sérios, comprometidos. A gente vê aqui agora que cai a Todos sérios. máscara. E aos Professores alunos que estão não conhecem a diferentes, gente já pede desculpa. Perdão, né? Vamos pedir desculpa já antecipadamente. Esse é um programa altamente sério, totalmente calibrado. Eu esqueci o script. Vamos começar? Preparado! Isso. É nós. Aparecendo ali, ó. Gente, vocês são professores da área das ciências da natureza. Sim, sim. É É isso? a melhor, né? Isso. É isso mesmo? Tá fazendo, cara? Sim, O que o senhor tá fazendo, professor? Hashtag natureza. Natureza. Nenê. Professor. Tá certo, tá correto. Atenção, o que tá Natureza é um acontecendo? processo de reprodução. A gente que vê é aqui isso? claramente que o professor Evandro é o tio do pavê, né? Exato. Certeza, ele é o tio do pavê. Eu já tive aula com ele e realmente. É uma certeza que eu tive agora. Vou deixar aqui, né? Depois a gente conversa com o pessoal da cenografia.
Gente, nós íamos falar sobre o Enem, vocês estão sabendo? Isso. É o tema do Uma programa. reunião, deu 4 minutos e meio, foi bem produtivo. Vai sair coisa Vocês Totalmente conversaram sobre o que vão produzida e conversar preparada aqui? para Sim. você, aluno que nos ouve, pra lá, pra cá, errei, tá aqui. É essa. Isso, É a 25 ali, a 25. isso. Também. Âncora, é tua deixa. Então, agora, só vou deixa. falar, Isso aí. vou falar. Professores, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o Enem, a gente vai falar sobre dicas, sobre estratégias. O que vocês aconselham para os alunos quando forem estudar sobre ciências da natureza? Dicas para eles sobre estudo, sobre concentração? O que a gente pode fazer? Vai. Eu tentei, Esse estudo gente, é eu altamente tentei. Vocês estão sério. vendo, né? Vocês estão vendo Imagina que eu os tô próximos tentando. episódios, imagina. Fica ligado com a gente, não esquece de dar o like, vai Ou melhorar. não. esquece de se inscrever e ativar o sininho. O merchan tá sempre em dia, graças a Deus. Foi mal? Não é isso. Nós vamos falar sobre um tema que é o tema-chave. Não, ela fez fez outra pergunta, pra você. Márcio. Não é isso ainda. Não foi Você assim. pode repetir a pergunta? Dicas para concentração, para estudar. Isso é e tudo muito mais. legal, isso é muito importante. Isso. Primeiro, possua um ambiente só seu para o estudo. Ele não deve ter nem Face, nem WhatsApp e nem qualquer outra coisa que eu não tenho a mínima ideia, mas deve ter. A idade Eu sei que o chegou Evandro e não tem. sabe, né? TikTok? Menino, tu começa a me sacanear. Né? TikTok. É um momento sério esse aqui. Então você precisa desse ambiente específico para o seu autoestudo e eliminar qualquer coisa que tire a sua atenção desse momento. Nova dica? Eu achei de uma profundidade tremenda isso que ele Foi falou. bonito. Ele leu Meu, esse é o primeiro episódio. Ele leu certinho, até a vírgula. O primeiro episódio, o aluno tem que entender que o negócio é entendeu? Mas você Vai, esqueceu sua dica, Ivan. Estude. Isso é uma dica. É sensacional. Professor Evandro, o senhor está me decepcionando, professor Evandro. Porque não, ele vai fazer o O Enem Júnior de tá que falando, jeito? o Júnior tá Isso falando. aí. Ele vai fazer o Enem de que jeito se ele não estudar? É verdade, Estudando, tá ok. Por incrível que pareça, é uma dica bem importante. certo. Tá certo, o tiozão do pavê. É o tipo pra ver, com certeza. Só falta um Apolo e os sapatetes. Aí já era. De sapato ele tá. Foco! Momento de estudo, Tá bom. local de estudo, descanso de estudo também é bem importante. A gente, além do momento de estudo, eu falei momento de estudo, o local, o descanso também é importante, gente. Você separar um tempo para parar de estudar e também ter um momento de descontração, para dormir, né? O sono, o À noite, né? descanso é bem importante. O horário de dormir também é importante. Vou dormir porque o professor falou que o sono é importante para aprender, então eu vou ficar o dia inteiro dormindo. Sim. Pronto, aprendi. Por osmose. Não, né? A gente tem ali os momentos de descanso também que são Exatamente. necessários. Vocês têm que entender que o momento que você está em sala de aula é um momento que você está adquirindo conhecimento, né? E aí o momento de estudo, ele é diferente, é aquele momento que o Márcio acabou de falar, é um momento que é particular seu, um momento tranquilo, um momento que você vai focar, né? A gente vai falar também, daqui a pouco, que o Enem ele é diferente de todas as outras provas que você está acostumado a fazer, né? Sim, porque deve ser porque ele vai me fazer entrar na faculdade. Também, Amém. né? Incrível Mas a essa gente- participação, é incrível. Obrigada, Isso, é incrível, Fabrício. é incrível. Incrível. Não nada. tem mais nada para jogar nela? Se precisar, Se tamo aí. fosse eu apertava Aqui, a tecla de palmas Vou agora. apertar. Aperta pra você. Isso aí. Isso. Parabéns, Mas é uma Fabinho. prova diferente, exatamente quando você vê essa galera aqui, né? Tem biologia, né? Matéria ruim, quer dizer física, química e matéria boa, biologia novamente, né? Amém. Então a gente vê que o estudo A gente vê do que ele não Enem gostava de estudar no colégio nesses momentos. precisa dessas três disciplinas. Que você vai ver questões que envolvam, além dessas três disciplinas, às vezes uma geografia mais, alguma coisa assim. História também, cai, História relação de também. história. Então, assim, o estudo para o Enem, ele precisa de um preparativo muito mais rigoroso, seguindo essas dicas que a galera deu aqui. Em resumo de tudo isso, porque a gente brincou um pouquinho aqui, mas nesse momento eu acho que é um momento que a gente tem que ser sério. O professor Márcio aqui, ele citou que você tem que ter um local de estudo. E isso é importante porque você não pode estar na frente da televisão
com bolacha, pipoca, refrigerante, o Netflix rolando lá e você... Aquele avisinho do WhatsApp toda hora, né? O WhatsApp, então assim, você tem que tirar um tempo para você se preparar. Então, reserve um lugar com silêncio, que você tem ali o teu material, estude, foi a dica que eu dei. A dica que o Fernando passou aqui a respeito de descansar. Estude um bom tempo, mas em intervalos de tempo você descanse. Sim. E não deixe de ter pelo menos 8 horas de sono para dormir mesmo, porque é quando tudo aquilo que você estudou vai se sedimentar. E o Márcio até me assoprava no ouvido aqui, ó, e esse sono tem que ser à noite. Não pode ser um sono das 3 da tarde, como a Pablini está acostumada, né? Passa a tarde dormindo. Não, Pablini jamais dormiria à tarde. Dormindo, que esqueceu que nesse momento você tinha que bater ali. Não, ele está lá dormindo. Ela é independente, professor. Então, é isso. É isso. E levar a sério, né, Lari? Por favor, aluno, leve a sério. Levar a É um sério quem, momento... você? Levar a sério o Enem. Isso é Leve a importante. sério o Enem. Ela acordou. Aê! Isso aí. Show de bola. O professor Júnior falou a respeito da interdisciplinaridade, né? Nós temos aqui professor de biologia, de física, de química, que a prova do Enem, ela relaciona todos os conteúdos, a gente pode trabalhar bastante todos eles ao mesmo tempo. Uma temática interessante da gente conversar, que tem tudo a ver com ciências naturais, seria ecologia, certo? Como que nós podemos relacionar ecologia com biologia, química e física? Puxa, eu acho isso muito legal. Quando você tocou nesse assunto, que é muito importante, o assunto ecologia ele não está restrito à biologia. Ele está restrito, de modo geral, a todas as disciplinas e todos os componentes curriculares. Então, quando eu faço uma análise ecológica, geralmente quem dá essa disciplina é a biologia, mas o aluno precisa lembrar que os componentes físicos e químicos desse ambiente entram em ação para auxiliá-lo a compreender o que está acontecendo lá. Então, um dos capítulos mais especiais dentro da ecologia é essa questão da transição, seja da poluição, seja do fluxo de energia, seja dos conjuntos moleculares presentes e de como esses processos ecológicos vão, em algum momento, resultar em um dano, um prejuízo, ou às vezes até uma situação em que o aluno será colocado a dissertar. Muito importante, o Enem sempre vai apresentar causa, consequência e uma possível resposta a essa situação dita ecológica. Também é importante isso que ele falou. Você viu? Estou prestando atenção? Parabéns! O Márcio aqui, ele falou a respeito de um assunto, você pode puxar vários assuntos. E na ecologia, você tem você pode... todas as nossas áreas e mais outras áreas. Você consegue conversar bem. E eu acho até que essa conversa, esse conversar bem, ele é algo que ele deveria ter já bem extrapolado o Enem. Há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. Há muito tempo. Nós deveríamos já, como professores, já trabalharmos dessa forma, né? De tudo interligado. Hoje o aluno, ele pensa que você entra numa sala, você começa a discutir um assunto, o aluno levanta a mão e diz assim: o professor de física já deu esse assunto. Que bom. Não, então vamos ligar com o que ele falou. Exatamente, mas ele deu por quê? Porque é de física? Não, mas esse assunto não é biologia, esse assunto não, esse assunto é ciências. Ciências da natureza. Exatamente, ciências da natureza. Esse aqui é um assunto que percorre todas as áreas. A prova do Enem, ela faz exatamente isso. Essa inter-relação. Ela pega... Esquecer a decoreba, né? Esquecer a decoreba. O que acontece? Como que liga um ao outro. Sim, às vezes você está ali entendendo um conteúdo e, de repente, uma definição faz você não entender aquele conteúdo mais.
Esses dias eu estava falando com os alunos a respeito de divisão celular, e aí o final do processo de divisão celular tem uma força centrípeta e uma força centrífuga, dependendo do ser vivo. E aí eu falei, galera, vocês aprenderam isso aí em física? E eles, verdade. Então era só um conceito que eles precisavam para entender o encerramento daquilo. E às vezes, Júnior, eles têm a dificuldade de trazer esse conceito da física para a biologia. Porque eles ficam ali Restrito, linkados, Fica estanque. não fazem o link, na verdade. A gente acostumou, né? E infelizmente a gente acostumou a pensar a física só como fazer a conta, usar a equação, fazer a conta, usar a equação, fazer a conta, usar a equação, mas tem um significado ali. E esse significado é justamente aplicado dentro da biologia, uma reação. Uma coisa que eu ouvia muito na escola: tudo é física, tudo é química, tudo é biologia. E temos falado muito na área da educação, né? Falo nós porque eu vou ser uma futura professora, esse ano me formo. E a gente fala muito sobre sair das caixinhas, né? Sobre pensar fora da caixa, tudo junto e misturado, para a gente conseguir interligar esse conhecimento. Exatamente. Certo? Exatamente. E talvez o exemplo do nosso corpo humano seja o maior exemplo do que a gente está falando aqui. Porque nós vivemos porque nós somos o fruto, o resultado de uma infinidade de reações químicas, de processos físicos e biológicos. Você pensa, nossa, eu tenho que ficar aprendendo diferença de pressão para quê? Você tem uma pressão arterial no seu corpo, se ela sobe, se ela desce, é pressão direta. Tem uma pergunta dúvida aqui, Fala lá. Tá, Blito. Diga, Pablini. Só pra saber, tu falou pra estudar e tudo mais, mas se por um acaso eu tiver uma vida assim, muito corrida, entendeu? Não deu pra estudar, eu consigo estudar, tipo assim, na véspera e decorar tudo e meter o louco na hora da prova? Eu acho Dá, consegue. Nossa, Consegue. Você Vai ter um bom resultado? Não, com certeza não. Vocês têm noção Pode que ela está fazer. num momento que está precisando de ajuda emocional? responder a prova. Não, falando sério agora. Se você deixar para a última hora, Não vai rolar. se você deixar para última, vai sim, rapaz. Não dá se você certo. deixar, vai dar certo. E se eu deixar pra estudar enquanto confia em estiver mim, fazendo a prova? confia em mim, porque você vai, por exemplo, a prova é domingo agora. Você estudou hoje e a prova é amanhã, né? É domingo agora ou é amanhã? Ok, não, mas vamos pensar que seja no próximo domingo, então. Tá bom. Mas vamos pensar assim. Você estudou na véspera. No outro dia é só fazer X. O resultado, minha filha, a gente Meu sabe Deus, que vai dar. eu vou embora. Esquece o que o Evandro falou. Esquece. É o tipo pra ver. Não, O cara chegar no programa de cadeia nacional. Ele veio, Não, ele não, falou tanto. Programa sério aqui. No final, eu achei que ele ia falar alguma coisa Traz o interessante. pavê, Pelo amor de Deus. Traz o pavê, Pelo traz o amor pavê. O senhor não se ajuda, Ah, professor. não, ele não se ajuda, ele não se ajuda. Eu me ajudo, porque é a pura da verdade. Porque o que eu quis dizer é o seguinte: responder a prova, ela vai conseguir responder, porque é só fazer X. Agora, se os Acertar. X vão estar muito no bem, lugar muito certo, bem, muito aí bem. eu- Pablini, intenção foi boa, eu só não peguei o que muito a bem gente o precisa é que mesmo uma pessoa super atarefada, ela precisa manter um ambiente de organização dos seus horários. Rotina, exato. Não adianta mentir, sabe? Em algum momento precisa compreender que o conteúdo não é tão simples, ele necessita de conceitos básicos que muitas vezes tem que ser buscado lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano, lá no segundo ano. Então, o aluno do terceiro ano, ele precisa compreender que, primeiro, tem que parar com essa coisa de ficar vendendo material. Por quê? Porque você vai precisar dele no último ano. Você vai precisar desses conceitos ampliados no primeiro ano. Ok? Gente, A revisão, né? Tá, mas É, a pessoa... fundamental. Você não vai conseguir estudar de véspera, porque o Enem ela é uma prova que ela é multidisciplinar. É prova disso que nós estamos aqui falando de um mesmo tema, né? Então você vai precisar de tempo, né? A gente está falando aqui de ecologia, né? Então você pode pegar o livro de biologia e usar o livro de biologia como um parâmetro, né? E aí você está estudando ali, de repente você viu algo relacionado à química, você dá um tempinho, pega o conteúdo de química, dá uma estudada, continua o roteiro, pareceu Faz a alguma coisa de relação. física, né? Vai fazendo a relação, introduzindo esses conteúdos. Então, quando você lê uma questão do Enem, isso tudo tem que estar na cabeça, isso tudo tem que estar, de alguma forma, linkado. Você não vai conseguir, é pouco provável que você encontre uma questão que ela fala só de biologia, só de física, só de geografia. Aproveitando, Não vai ter não. Então E é isso, também- galera. Estude desde o primeiro ano de ensino médio que você vai É isso conseguir. aí. Exatamente. conclusão. Lembrando também, gente, que aqui a gente está em ciências naturais, física, química e biologia, mas principalmente em física e química,
tem a linguagem matemática envolvida, né? Então, vai cair você ter que realizar cálculos. Não gosto de matemática, não gosto de... Tá bom, não gostar é diferente de ter que fazer, né? Uma coisinha muito boa de aprender, entender o que significa, entender como funciona, é a matéria do Evandro, né? Regra de 3. Tranquilo. Especialidade. Sentiu o bullying. Sentiu o bullying. É sério, a regra de 3, ela auxilia bastante na resolução da prova do Enem. A Lari quer falar. parte, né? A Lari quer falar. Você analisar grandezas, porcentagem, gráficos, tabelas, né? Por falar nisso... Caiu o gráfico tabela, por falar olha, nisso, lê, essa é uma... presta atenção. Eu tenho repetido várias vezes isso, né? Estude, ele vai falar estude. Estude, não. Nesse Ou ele vai caso falar agora para assinalar o X, quer ver? Leia. A interpretação é extremamente importante na prova do Enem. Ela é uma prova longa, é uma prova extensa, mas boa parcela das respostas está contida no texto. Então, a interpretação é muito importante. E boa parcela das respostas das questões que envolvem gráficos estão também nos gráficos. Então, está aí, você saber interpretar um noção texto. de crescimento, decrescimento, né? Perceber padrões. Gráficos, tabelas. Você saber interpretar o texto e saber interpretar o gráfico, você tem mais da metade Com certeza. da prova. Uma das temáticas que, estudando um pouquinho antes da gente conversar, foi analisado é a preservação ambiental dentro da ecologia, né? Que abrange bastante o conteúdo de ciências naturais. Tem bastante disso na prova? Qual é a porcentagem, mais ou menos, você sabe, assim, de cabeça? Ecologia responde por 30% da prova. Isso. Um terço dela. E essa é uma área, é uma temática... 30% é um terço. Não, é um pouquinho diferente, mas assim, é muitas as relações estabelecidas. Quase um terço, beleza, eu arredondei. E aí, essa parte é muito importante, Lari, porque ela responde nos últimos 10 anos, por 17 questões. Bastante. É muita coisa, e envolve um grau de concentração do aluno. Então você, quando estiver se preparando para a sua prova, você precisa lembrar de escalonar esses temas, sabe? Não dá para sair estudando tudo. O Fernando tem razão, você precisa parar, ler aquela questão e descobrir, isso aqui é física. Eu vou abrir um adendo aqui nessa lateral para ir buscar esses conceitos da física. Eu estou lendo a questão, isso aqui é da química. Puxa, eu preciso abrir um cantinho aqui para poder estudar isso aqui. Foi eu que falei, mas beleza. Não, mas eu tenho mérito, Ele tirou meu Os mérito. devidos créditos, por favor, professor. Então, referenciando, foi o Júnior que falou. É que ninguém ouve ele. Juninho. O Juninho, é Juninho. Júnior, vírgula. Juninho. Qual é a diferença? Entendeu? Então, é uma área fundamental e abrange todas as disciplinas. Mas, assim, o método principal é você lembrar que as 3 disciplinas estão unidas em todas as questões, não dá para ficar separando, essa é biologia, essa é física, essa é química. E que elas possuem conceitos básicos que precisam ser visitados. Então, o aluno precisa se preparar para esse tipo de desafio, vamos dizer assim. A estrutura do... Um comentário das questões do Enem, né? A gente está conversando aqui que é interdisciplinar, mas tem algumas questões que elas trazem um conteúdo bem específico, né? Então, por mais que você tenha muita coisa para estudar, de fato vai ter um momento em que as questões mais complexas elas vão necessitar uma atenção maior em uma disciplina ou outra. Sim, mas não vai aparecer questão dizer do tipo assim, o que é isso, exato, o que é aquilo, né? Nunca vai perguntar o que Isso. é. Definições muito Você vai rápido de usar as trabalhar. definições, Exatamente. porque a questão vai ser muito ampla, né? Até ia ressaltar um pouquinho da estrutura, né, das perguntas do Enem. Elas tendem a explicar um problema e, geralmente, ressaltar, enfatizar para o aluno uma resposta. É basicamente isso? Uma ação que pode ser tomada. O aluno tem que mostrar isso na resposta. Ele Ação, tem que mostrar consequência, solução. Isso. Solução. Essa é a chave. Ele tem que mostrar que ele consegue resolver aquela problemática que ele viu ali no enunciado. Reunindo os conteúdos que ele teve nos 3 anos. É muito importante lembrar isso para o aluno, né? Esses conteúdos, eles foram disponibilizados ao longo de 3 anos e o aluno precisa dar uma resposta nesse sentido. Daí a importância daquilo que o Júnior falou. Relação de preservação ambiental, né? Exato. Qual que é uma atuação que pode ser levada para frente, o que vem causando o aumento
desse desmatamento. O aspecto físico, químico, Exato. envolvido nessa situação em especial. Que E a questão também vai sociais, né? Ele já puxa para as relações sociais. Das Certo. atualidades, né? Ler as atualidades relacionadas à poluição, né? Sim. Que é uma das coisas que mais, dentro da ecologia, a poluição ambiental, ela é uma das que você vai ter maior quantidade de questões. Então, tudo que você vê relacionado à poluição, é importante você tirar um tempinho para ler isso aí. Mas você percebe, Larissa, que uma coisa vai puxando a outra, e dentro das questões do Enem, na prova, por exemplo, de ciências da natureza, você não vai encontrar questões só de química, física e biologia. Você vai também ter questões que vão ultrapassar isso, vão buscar lá a geografia, vão buscar a história. Você vai precisar muito da interpretação da língua portuguesa, você vai precisar muito da matemática, né? A regra de 3, né? A famosa regra de 3. E uma coisa que as provas do Enem são campeãs em fazer é trazer temas da atualidade. Nem sempre, né? Porque não caiu o Brumadinho, por exemplo. Ficou pendurado. Não, o que não Talvez caiu... caia. Certeiro, né? Quando eu falo temas da atualidade, que eu digo assim, ó, você tem temas que acontecem na mídia e daqui a pouco ela cai no Enem. O professor Márcio citou aqui Brumadinho, né? Brumadinho, nós sabemos ali o que aconteceu, é uma boa questão para poluição, para problemas ambientais, para ecossistemas, é ótimo. Certo. Né? Então, né? Para a ecologia. Então, é uma boa questão. Então, uma dica que a gente pode dar aqui, ó, é, além de estudar, estar antenado nas notícias que ocorrem no dia a dia, né? No cotidiano. No cotidiano. Estamos nos encaminhando Dia a para dia o é fim do cotidiano. programa e acredito que nós aprendemos bastante Só um aqui pouquinho, já. só um pouquinho. Um abraço, Fabrício. Cadê o Não tem condição isso, rapaz. Foi nem eu que Não interrompi tem o condição. negócio. Vamos encerrar com isso aqui então, né? Com esse essa pensamento. garra, com esse pensamento motivacional. Isso. Mas nos vemos por Apareceu o aí, time vão exato ter... que é para terminar? Já, É, tá tá no bom. script, já passamos do tempo, E inclusive. acompanhe os outros Tempo. programas também. Né? Vai vir muita coisa boa por aí. Fica ligadinho, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.